Seja muito bem-vindo ao Dino Arquivo! Eu sou o Tony e o vídeo de hoje vai ser uma batalha espinossáurica. Muito bem, hoje eu decidi pegar minhas 3 figuras de espinossauro e comparar elas utilizando dados científicos para ver qual dessas figuras se aproxima muito mais à definição acurada do espinossauro. Bora ver? Muito bem, aqui temos nossos 3 campeões para serem avaliados e a gente vai avaliar eles da seguinte forma. Eu separei o grupo de característica que denomina os espinossauros, né? Todas as características principais, algumas inclusive bem óbvias, mas o óbvio também precisa ser dito. E a gente vai estar analisando eles e vendo quais deles possuem a maior quantidade de características. Então vamos começar. A primeira característica é ter uma cabeça crocodiliana alongada e achatada. Muito bem. Vamos começar com o da Collecta. Ele tem uma cabeça alongada e achatada. Ponto para Collecta. Para PNSO, nós temos aqui também uma cabeça alongada e achatada. Apesar de ser um pouco gordinha, aqui ainda dá para considerar que é achatada. Ponto para PNSO. E o da Safari não tem como nem dizer, né? Isso é completamente achatado. Ultrapassou até os limites da avaliação e um crânio alongado. Ponto para Safari. Agora uma grande característica que envolve também os Baryonychines, né? Que é a lacuna subnarial, ou seja, é o famoso vão, né? Esse vão que eles têm nessa parte aqui dos dentes, né? E esse vão ele vem acompanhado da roseta maxilar, que é essa parte aqui inferior que se encaixa, né, na parte superior. O da Collecta não fecha a boca, né, o que é uma tristeza, as figuras da Collecta não fazem isso. Mas está presente aqui, né, a lacuna subnarial e a roseta maxilar. Ponto para Collecta. O Esseno, o espinossauro da PNSO, tá perfeitamente perfeito. A gente tem aqui em cima a lacuna subnarial bem evidente, né? E embaixo a roseta maxilar. E ambas as duas se encaixam perfeitamente. O da Safari também está presente, lacuna subnarial e roseta maxilar na parte de baixo. Fecha o maxilar, o que é uma tristeza, né? Mas ponto para Safari. O próximo item da nossa lista espinossaurídea é a crista sagital. Ela não só está presente nos espinossaurídeos, como também na família Baryonychine, né? E aqui no da Collecta a gente vê, né? Esse é um detalhe bem interessante que normalmente a gente percebe que os artistas, né, dão sempre uma coloração extra ali, né? Uma coloração um pouco diferenciada para ela ressaltar. Muito bem, ponto para Collecta. Vamos dar uma olhada no Esseno da PNSO e ele também tem aqui, muito bem, a avermelhada aparecendo protuberantemente para cima. Vamos dar uma olhada na Safari. E Safari quase que não apareceu, né? Quase que sumiu aqui a crista, mas está ali e ninguém pode negar, né? Faltou uma coloraçãozinha aqui para dar um charme nela, né? Muito bem, ponto para os 3. O próximo item da nossa lista é a fenestra nasal, ou nóstril, né? E nos Baryonyx ela fica mais para frente, mais na ponta do focinho, né? Já nos espinossaurídeos ela tem que estar mais para trás. Aqui no espécime da Collecta ela está bem localizada aqui. É um furinho bem minúsculo, quase não é perceptível, mas está ali. Muito bem. Ponto para Collecta. O Esseno, o espinossauro da PNSO, ele é bem tangível, né? Dá para ver ele bem aqui nessa zona aqui, apesar de não ter um furo bem definido no centro dele, ele tá aqui presente, sim senhor. E do outro lado também é perceptível. Vamos ao da Safari e aqui está. Safari tem um nóstril também. Os dois
mas ele tem só de um lado, do outro desapareceu praticamente o nostril, né? Tem só ali um calombinho, um rabisquinho, quase que sumiu no meio das escamas, né? Ponto para as 3 também. Outro fator muito importante dos espinosaurídeos são dentes pontiagudos e cônicos. E aqui a gente tem essa percepção no da Colecta. Muito bem, todos os dentes formam cones. Vamos dar uma olhada no Essien da PNSO. E muito bem, aqui estão todos os dentes cônicos e pontiagudos, né? Os da Rosé também que são inclinados para trás, mas ainda assim eles continuam sendo cônicos, né, e pontiagudos. Ponto para PNSO. E no da Safari a gente também tem os dentes cônicos e pontiagudos. Os dentes do da Safari estão meio feios, né? Não estão muito bem definidos. Eu não gostei muito de como eles fizeram, né? Os dentes aqui não estão bem definidos. Até mesmo o da Colecta tem os dentes mais bem definidos do que os da Safari, né? Mesmo assim, ponto para Safari também. Agora a gente vai falar de uma coisa que veio com as descobertas recentes, né? Os espinossauros possuem os membros superiores robustos e fortes. Isso também faz parte do Baryonyx, mas ele não usa para se apoiar. E a gente não tem isso aqui no da Colecta, né? Ele tem aqui umas patas bem fininhas, né? Não são muito robustos e fortes. Infelizmente a Colecta não ganha ponto. A PNSO traz pra gente aqui no espécime dela exatamente o que a gente esperava, né? Um ombro bem robusto, e bem forte, né? E a pata da frente também bem robusta e bem forte. A gente já vai falar só da pata já, dá pra ver aqui desse lado também. E o da Safari também deixou um pouquinho a desejar, apesar de ter um ombro bem mais musculoso. Apesar de que se você olhar desse lado, ele não é tão robusto, né? Ele é mais magrinho. Infelizmente, eu não vou dar ponto para Safari nem para Colecta. Ponto para PNSO. Outro ponto muito importante dos espinosaurídeos são pelo menos 2 dedos com uma ou 2 garras longas, né? Vamos avaliar aqui o da Colecta. Muito bem, aqui a gente tem uma garra longa, pelo menos, uma um pouco menor e outra bem menorzinha, né? Tá dentro do padrão, muito bem. Já na PNSO a gente tem um exagero de garra, tá muito exagerada essa garra, mas ela cumpriu, né, o que era prometido. A gente tem uma garra bem longa aqui e uma garra um pouco menor aqui, né? O dedo dele aqui é mais comprido e uma garra bem pequenininha, quase disfarçada ali no meio. Mesmo assim, tá correto o da PNSO. Ponto para PNSO também. E no da Safari, a gente quase tem as garras todas do mesmo tamanho, né? A gente tem só a da frente um pouco maior de tamanho, mas todas elas têm o mesmo comprimento, né? Infelizmente, tá incorreto, né? O Safari não ganha ponto. Em 2014, uma pesquisa sugeriu que o espinossauro tem os pés palmados, né? Com toda essa nova avaliação que ele tem. Os pés palmados são como pés de pato, né? Para facilitar o nado, né? E vamos ver quem é que tem esse detalhe. Aqui no da Colecta, muito bem. Os dedinhos estão todos grudados um no outro, né? Então a gente consegue ver que ele tem um pé palmado aqui embaixo. Vamos para o Essien da PNSO e aqui está, muito bem. Ele tem os dedos coladinhos um no outro, né? Não chega a ser tanto como o da Colecta, mas está grudado, né? Não estão separados. Dá para ver que tem uma membrana ali no meio. Então ponto para PNSO também. E aqui no da Safari, Safari, o que é isso? Faltou aqui mais empenho, né? A gente consegue ver que eles não tem nenhuma membraninha ali no meio, né? Como, por exemplo, da PNSO tem pouca, mas tem. Esse aqui quase não tem nada. Os dedos são praticamente grudados um no outro, sem ter pele ali no meio. Safari não ganha ponto. O quesito que é mais artístico, né, eu considero, mas que também é um dado científico, é o fato de ter escamas crocodilianas, né? A gente sabe que eles são muito próximos da família dos crocodilos, um
Então, o fato de ter escamas crocodilianas contribui muito. O da Colecta tem umas escamas um pouco diferenciadas aqui na parte de cima, que não fazem muito sentido com escamas crocodilianas. No entanto, se a gente olha na parte de baixo dele, ele tem aqui o escudo, né, estomacal e o escudo do pescoço e também da cauda, completamente parecido com o dos crocodilos, né? Essa barreira de escamas aqui mais quadradinhas traz essa intenção crocodiliana para ele, né? Apesar de que o restante dele não tem escamas similares a de um crocodilo. Mesmo assim, eu vou dar esse ponto para Colecta. Aqui no Essen da PNSO, como ele é um pouco mais robusto e gordinho, a gente consegue ver muito bem as escamas dele, né? Aqui em cima a gente tem umas escamas mais fantasias, né? Que não lembram tanto as escamas do crocodilo, mas são muito similares, né? E aqui na parte de baixo a gente tem esse escudo, né, estomacal, na cauda e no pescoço também. E essa parte realmente está muito crocodiliana, inclusive a cor que foi usada para destacar essa parte aqui traz essa noção crocodiliana para ele. Muito bem, então a PNSO ganha ponto também. Já o da Safari, ele tem aquelas escamas mais artísticas, né? Tem aqui umas protuberâncias na lateral do corpo, né? Essas pontas aqui. Mas ele não tem por baixo nenhum tipo de escudo, nem mesmo um tipo de escama que represente alguma escama crocodiliana, né? Na verdade, ele é completamente achatado. Então, eu acho que fica um pouco difícil para os designers fazer essas escamas mais quadradas aqui embaixo. Infelizmente, Safari não ganha ponto. E é claro que a gente não pode esquecer daquilo que nomeia os espinosaurídeos, né? São as espinhas neurais, né? Que no caso do espinossauro são tão alongadas que formam uma proeminente vela. Mas essa vela não é de qualquer maneira, ela conta com 15 espinhas neurais. Vamos contar então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltou uma no da Colecta, mas a gente perdoa. Vamos ver o da PNSO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O da PNSO tá corretinho, tem todas as espinhas neurais aqui. Contar o da Safari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem, o da Safari. O da Safari também possui todas as espinhas neurais. E agora um dado científico muito mais recente, né? Que é a descontinuação da vela entre a cauda, né? Ali onde começa a vela da cauda, diminui a vela dorsal e começa a aumentar a vela da cauda, né? No da Colecta, infelizmente, a gente tem essa cauda mais crocodiliana, né? E ele não possui vela de nenhum tipo, né? Nem mesmo aqui embaixo aquela cauda mais crocodiliana que tem é mais largo aqui, né? Como um remo. Infelizmente, Colecta você não ganha ponto hoje. E aqui no da PNSO a gente tem essa divisão, né? Muita gente não gosta, diz que acha que é uma cauda de girino, mas infelizmente é o mais correto de acordo com as vértebras que ele tem aqui na parte superior, né? E essa cauda, ela não tem só essa vela aqui em cima, né? Ela começa mais larga, com a vela mais curta, e conforme a cauda diminui, a vela fica mais aparente, né? O da PNSO tá completamente correto, como eu já falei, né? Ponto para PNSO. O da Safari, a princípio a gente olha, já tá correto também. A gente vê aqui, né, que diminui a vela e aí começa a aumentar a da cauda, né? Eles não têm essa junção direta, né? Não desce direto da vela para a cauda porque são espinhas neurais diferentes, né? E também a gente vê que corretamente, né, que ele começa mais largo em cima e diminui a cauda e aumenta a vela. Outra coisa que eu não falei, mas que eu vou falar agora com os dois juntos, é que pela maneira como a vértebra ela é feita, ela é mais larga na lateral e mais comprida para cima. Ou seja, na base da cauda, a cauda é mais larga e a parte do final, na verdade, é mais estreita. Ou seja, o da Safari tem um erro aqui, porque eles colocaram a cauda
toda do mesmo jeito, né? Toda estreita, toda achatada. E não é. De acordo com as vértebras, elas têm formatos diferentes, né? Na base da cauda é um tipo de formato, né? Ela é mais para arredondada e no final da cauda é mais achatado. Então, tecnicamente, o da Safari tá errado, mas tá certo. Mesmo assim, eu vou dar ponto para Safari por ter colocado a cauda cientificamente correta. Mas a gente não pode desmerecer as duas outras figuras, principalmente essa daqui por ter sido lançada antes de todos. A Collecta acabou passando na frente de todo mundo, né, em 2015 e foi a primeira a lançar, então ela não tinha muitos dados científicos a respeito do espinossauro, né, só a nova atualização. Por isso que a figura não é tão corretamente correta. Já a Safari tinha todos os dados disponíveis, né, porque essa figura é ainda mais nova que a da PNSO. Mas, no entanto, assim, eles erraram em algumas coisas, né? Eles estilizaram mais a figura do que propriamente deixaram na científica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha aí para ajudar. Bater no sininho para não perder nenhuma notificação e se inscrever no nosso sorteio, que você vai ter a oportunidade de ganhar um PNSO totalmente gratuito, direto na porta da sua casa. Por enquanto é só isso, continuem ligados, vem mais novidades por aí. Um grande abraço e dinossauros existem. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!